que a gente pode desenvolver hoje, muito também inspirado nisso que você traz, Mariana, que é muito fácil a gente confundir. E aqui, quando a gente começou o grupo, isso também apareceu, o como é fácil a gente confundir fazer um movimento de como a gente vai fazer um encontro completamente aberto, onde não tem nada preparado. Então, isso quer dizer que a gente não precisa fazer nada. Quando a gente... essa é uma ideia equivocada, né? Ou quando a gente fala assim, a gente vive sem programação, sem planejamento, isso não quer dizer que a gente não tem que trabalhar muito para isso. Porque quando é diferente a gente falar assim, eu não posso planejar, do que falar eu acredito no planejamento ou eu não acredito no planejamento. Então, acho que a gente pode destrinchar um pouco isso. Quando a gente... a mesma diferença sutil também que tem de contenção e limite. Então, quando a gente se relaciona com as coisas, claramente as coisas pedem uma ação e uma atitude sobre aquela coisa. E essa ação e atitude gera uma preparação para algo. Então, por exemplo, aqui a gente está preparando o ambiente para receber pessoas. E preparar esse ambiente, a gente faz um planejamento. Aonde precisa ser roçado, aonde precisa ser reformado, cuidado e modificado. E tudo isso exige da gente um olhar, um planejamento, mas, por exemplo, a gente tinha claramente um planejamento de fechar o novo salão onde a gente vai fazer as refeições, de fechar com os vidros que a gente comprou aliás, foi doado e a gente só teve que pagar o frete, né? Então, pronto, temos todos os vidros para fechar. Só que aqueles vidros são extremamente pesados, o vão é muito grande e para isso a gente precisaria de uma boa estrutura. Quando a gente recebe o orçamento dessa estrutura para poder fechar esse galpão, era surreal. Não é nem, além da gente não ter em caixa isso para fechar, não valia a pena. Não é uma coisa, não é, se tem um dinheiro faz. Não, tem que ver se faz sentido para tudo isso, né? Uma parede não pode custar o mesmo preço que o galpão inteiro. Então, pronto, foi tudo por água abaixo nosso planejamento. Temos o vidro, temos o espaço que precisa ser fechado e é surreal esse fechamento dessa maneira. E fazer de outra maneira não seria também muito inteligente, porque é um espaço que venta muito e a gente poderia pôr em risco esses vidros caírem. Então, pronto, acabou nosso planejamento, mas a gente está se relacionando o tempo todo com esse lugar e a gente sabe que ele precisa ser fechado. E aí está ali na relação, está ali com um problema, o planejamento que não deu certo, e de repente abre um espaço e a gente cria uma outra maneira de fechar, também com material que já tinha aqui e que custou nada. Simplesmente a mão de obra da gente mesmo de ir lá e fazer. E que eu acho que ficou lindo. Então, existe um planejamento na questão de que a gente precisa de uma organização para as coisas acontecerem. Mas o planejamento não garante nada. A gente não acredita nele e não depende dele. Ele é como se fosse um espaço para a gente poder continuar se dedicando àquilo, né?
Então, tem uma sutil diferença em pensar. A gente não investe no espontâneo. Essa também é uma coisa que às vezes choca as pessoas. Ah, é bacana ser espontâneo, mesmo porque a gente não acredita mais na possibilidade do espontâneo, porque o espontâneo vai vir da onde? Vai vir das nossas crenças, nossos padrões. Então, é um espontâneo do padrão e da crença. Não é um espontâneo. Esse espontâneo não existe, né? A não ser que seja de uma crença e de um padrão. Então, então, às vezes o planejamento até é uma questão de te colocar mais íntimo em relação com a situação para poder então criar alguma coisa que realmente faça, que possa acontecer, que faça sentido. Então, eu acho que para mim tá bem, é tão íntimo esse lugar que eu não consigo acessar muito quais são as dúvidas. Eu lembro que uma vez a gente ganhou uma lousa com um calendário, aquelas lousas brancas com calendário. E aí a gente então colocou aquela lousa ali na cozinha comunitária e a gente preenchia as coisas. A gente preencheu o dia que tinham 2 encontros virtuais por semana naquela época. E a gente preenchia, esse dia é dia de encontro, esse dia vai chegar tal visita, esse dia eu vou levar as crianças lá para Bragança, esse dia vai vir a professora de música aqui fazer um coral com a gente, tudo era colocado ali. E aí a gente fez um encontro com o Oswaldo Oliveira aqui, que ele frequentava aqui semanalmente, e aí a gente fez um dia um encontro aberto. E as pessoas chegaram e foi tão engraçada a reação, todo mundo olhava assim para aquela lousa e meio que se cutucava e falava assim, para quem não planeja nada, eles estão bem. Parecia que tinha um pudor ali, né? Olha essa lousa cheia de planejamento. E aí, como eu peguei, pesquei esses comentários assim, eu abri isso, né? Para as pessoas verem que equívoco que é achar que quando você sabe que as coisas precisam entrar em criação, as pessoas não acharem que essa organização é contra a criação, né? E que isso quer não acreditar em planejamento. Então é muito confuso tudo isso, é distante essa confusão para mim, por isso que eu não acesso muito. Mas se alguém tiver alguma confusão em relação a isso, pode colocar e a gente desenvolve, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E tem uma maneira de deixar isso claro, mas precisa ter essa confusão para poder desenvolver isso. Alguém tem alguma confusão entre você criar um espaço para você poder entrar em experimentação contra essa ideia de programação, de planejamento, de organização? Alguém tem alguma confusão em relação a isso? Não, para todo mundo isso é tranquilo? Diga, Joana. Não sei se tenho bem uma confusão, mas eu sinto por vezes que há uma espécie de um conflitozinho interno, sim. Uma espécie de um conflito entre aquilo que é preciso ser feito e aquilo que de alguma maneira estou a intuir que vou fazer, não é? Não sei se estou a ser muito clara, mas é esta sensação de uma espécie de uma restrição às possibilidades abertas que a organização pode logo conter, não é? Em si.
ou já estar definido o mapa de ações, de alguma maneira impõe uma restrição às possibilidades que se podem abrir Sim. no próprio dia. Então é uma sensação de que ao mesmo tempo o dia fica preso àquilo que já está definido. Sim. E algumas vezes eu fico também sem saber, também ando assim, parece que é uma espécie de um desequilíbrio entre, ok, hoje não vou decidir, mas depois fico, depois decido, depois, mas... Então eu de facto eu sinto essa espécie desse conflito, é tipo uma dança um bocado zonza, na verdade, que é acho que é isso. Acho que é isso. Sim. Na verdade, vamos pôr em coisas concretas assim, né? Hoje o Nico faz aniversário e há um ano atrás a gente também estava aqui se encontrando no aniversário do Nico. Nico é meu enteado. E a minha filha, ela é a boleira da casa e ela que faz os bolos de aniversário. Então, hoje de manhã ela acordou para fazer o bolo dele. E eu falei: "E aí, que bolo que você vai fazer?" Ela falou: "Aquele que é o sucesso e o preferido do Nico." E esse bolo surgiu assim, porque o ano passado, quando ela foi fazer esse bolo, o bolo saiu completamente errado. Deu errada a massa, eu não lembro se queimou, o que aconteceu, mas foi muito frustrante assim. E ela ficou muito chateada. E aí a Maria, que é uma parceira nossa, ela estava ali do lado dela e falou assim: "Peraí, Cici, vamos dar uma volta, vamos dar uma volta." Ela estava muito chateada, chorando, bem. E aí elas deram uma volta por aqui, caminharam. Aí ela voltou com a energia toda e falou: "Já sei." E pegou aquela massa que deu errado e criou alguma coisa com ela, que virou o bolo preferido do Nico e de todos nós. O que aconteceu depois, né? Que ela esfarelou a massa e aí ela juntou o recheio, enfim, virou um outro bolo e ficou maravilhoso. Então hoje, quando eu perguntei: "E aí, o que você vai fazer?" Ela falou: "O bolo errado, né? Que é o, que é o bolo preferido. É o bolo errado que dá certo." Então, a questão é claro que se você quer fazer um bolo, é muito bom você ter todos os ingredientes, é muito bom você saber a receita, é muito bom você ter todas as possibilidades de fazer esse bolo acontecer. Mas é uma ilusão ter controle sobre ele. E isso não quer dizer que você não tem todo o espaço de criação, porque a própria vida te dá essa necessidade, né? Existe também uma coisa colada a isso, que eu tenho um planejamento, tenho uma organização e tenho uma expectativa de. E eu acredito que essa expectativa de é que gera a frustração. Toda a frustração ela só acontece quando existe uma expectativa. Se não existe expectativa, não tem o lugar para caber a frustração. Então, é um grande jogo esse, né? É um jogo onde você tem organização, tem a preparação, tem o envolvimento, tem a contenção, tem tudo que é necessário, porém, acaba ali o processo de preparação, porque o próximo já seria a expectativa de. E aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer, você vai ter que viver. Vai ter que pegar todos esses ingredientes, vai ter que pegar toda essa situação e vivê-la para poder ver o que vai acontecer. Que é justa a questão que você trouxe na terça-feira, Joana, que era a de quando eu vivo a experiência,
eu não me dou conta mais, ou ainda, né? Viver a experiência você não se dá conta. Mas quando essa experiência ela te leva a uma coincidência, ela é legitimada depois de que ela aconteceu, aí você reconhece a experiência como válida, porque alguém legitimou, porque houve depois uma coincidência. Então ela ficou válida, porque na hora da experiência a gente está tão receoso ou tão com a necessidade de controlar ou tão na expectativa de que a gente não consegue viver a experiência. Mas quando a coincidência apresenta a experiência, a validade, valida a experiência, a gente, né, aquilo que a gente estava conversando na terça. Então, é como poder organizar, poder planejar, e aí então para virar um campo de experimentação e não para poder cumprir e chegar a algum lugar com expectativas, e se aquilo não der certo, vira uma frustração e por aí vai, né? Então, as coisas vão se compondo. O problema não é organizar e planejar, o problema é acreditar que você tem controle sobre isso. Talvez isso vá ficando mais claro. Agora, no nosso caso, que a gente está planejando e organizando um encontro onde a gente já sabe, dentro desse planejamento, desse controle e dessa organização, a gente já sabe que a gente não vai ter controle sobre, porque a gente não está criando nenhuma programação, a gente já vai direto para esse assunto. Porque vamos estar todos juntos sem ter nenhuma programação a cumprir. E quando a gente está um monte de gente junto, sem ter uma programação, não é uma festa que a gente vai fazer, não é um almoço que a gente vai fazer, não é um bate-papo, a gente vai estar junto, sem nenhuma programação a cumprir. Essa programação vai ser criada desse encontro, em loco, no momento. E ela precisa ser cuidada para que ela não seja preenchida por ideias. Porque ao espaço vazio, ao encontro, não precisa de ideia. Eu me remeteu agora a também um exemplo singelo. Quando eu morava em Londres, eu vivia com um parceiro inglês e lá, pelo menos naquela época, não se visitava de surpresa ou de última hora. A gente programava, né? Vamos jantar juntos daqui uma semana. Então, quando você vai convidar um amigo, um casal para... E a gente convidou um casal que daqui 2 semanas viria jantar em casa. E essas 2 semanas, esse meu companheiro me atormentava sobre como vai ser esse encontro, qual vai ser o assunto, se a gente já não podia já escolhendo alguns assuntos, porque ele morria de medo de uma situação onde as pessoas simplesmente ficavam sem assunto. Eu não conseguia entender esse tormento dele em 2 semanas para receber um casal de amigos e com medo que não tivesse assunto, né? Não sei se era uma coisa específica dessa pessoa ou se era uma coisa inglesa, não sei. Mas imagina, vamos ter medo de faltar assunto, né? Vamos estar junto, vamos logo colocar alguma coisa aqui, porque a gente vai ficar aborrecido de ficar sem fazer nada, então, ou vai ficar frustrado porque o encontro, enfim, tudo isso que vier à mente talvez seja uma boa possibilidade de a gente conhecer como a nossa mente funciona e não para preencher uma necessidade dessa mente que é uma fantasia, que é uma ilusão, que vive na ilusão. Então, veja como vocês sentem essa preparação de um encontro onde a gente não tem nada preparado, a não ser todo o campo de possibilidades. Da melhor maneira que a gente consegue preparar, já desde já aqui, depois com os voluntários,
para abrir um campo onde a gente se encontra sem necessidade de preencher com ideias, com movimentos, sabendo que as coisas simplesmente acontecem e a gente não sabe por onde ela vai, né? Qual é a sensação que cada um tem com essa possibilidade. E aí é uma mente que a gente consegue acessar para poder integrá-la e não ter essa distração de uma mente imaginária acreditando que ela está pensando. Ela não está pensando, ela está imaginando. E é muito diferente uma mente que pensa e uma mente que imagina, principalmente uma mente que imagina achando que está pensando. Diga lá, Cuca. Eu estava pensando num outro aspecto que é, por exemplo, a gente trabalha 8 horas por dia, ou vai na escola 8 horas por dia, daí você aliena esse tempo e fala assim, eu não tenho tempo para surgir algo assim desse tipo. Mas, na verdade, se você pensar bem, você tem tempo, porque se você reduzir, por exemplo, eu trabalho 8 horas por dia, mas daí você vai reduzindo de 1 em 1 hora, de meia em meia hora, de 5 em 5 minutos, de 1 em 1 minuto, você vai ver que você tem um monte de tempo. E você pode parar 1 minuto a cada meia hora. E mesmo num encontro meio programado, assim, que não é o nosso caso, com atividades assim, também poderia haver espaços, porque sempre há espaço, depende da gente, depende de como você está vendo esse período, né? É nesse sentido, você tem até espaço para sonhar, em último caso. Oi, Ana. Mas Oi, sabe gente. que posso falar? Pode. O que eu estava pensando é que quando fala assim, tem que ter um espaço para criação, já tem um compromisso, entendeu? Então, se você, por exemplo, reserva 1 minuto para criar, vai ser uma frustração que você não vai criar coisa nenhuma. Agora, se você reserva 1 minuto para ficar assim, com cara de tonto, parada, é perfeitamente possível, porque essa criação que a gente está falando, ela surge não de uma intenção, agora eu vou criar, agora eu vou, mas em última instância de um vazio. O que você acha, Cuca? Eu acho que é mais nesse sentido que eu estou entendendo que você está falando, né? De você parar e ficar com... Ah, pronto, já ganhei 1 minuto, né? Ganhei, entre aspas, né? Já pude dispor de um tempo simplesmente, né? Isso é um olhar também muito importante da gente ter essa fantasia do que é criação. Se a gente está junto para criar, então a criação tem que acontecer e essa criação aí já tem de novo uma expectativa e uma frustração caminhando junto. E espaço aberto para a criação também precisa ser esvaziado da expectativa da criação, né? É um espaço onde a gente vai poder, juntos e em relação, tomar decisões. Então, porque é assim, quando a minha filha mais velha agora, a gente tem uma rotina que diariamente a gente senta juntas para estudar alguma coisa. Só que a gente não sabe o que vai estudar. Começou de uma necessidade que eu via dela focar em alguma coisa. Então a gente sentou e sem saber, a primeira vez que a gente sentou, sem saber o que era que a gente ia estudar, mas eu olhei para ela e falei, você quer aprender tabuada? E aí ela falou, nossa,
Você ouviu a Guida falar comigo? Eu falei, não. Falou, porque justo era isso que a gente estava falando. Pelo menos tabuada é bom saber. Como é que eu captei isso? Como é que eu captei? Eu só sentei na frente dela, assim, e me veio a ideia de tabuada. Como veio essa ideia dentro de mim? Desse vínculo, dessa relação, né? Então, tá, a gente fez todas as tabuadas e tal. Adorei, porque a gente começou... Eu olhei tabuada não como uma coisa a ser aprendida, ensinada e decorada. Eu comecei a ver lógicas na tabuada e a gente desenvolveu as tabuadas. E aí, e assim é todo dia. A gente senta e não sabe o que vai acontecer. E é incrível como só da gente estar junto surge o que é que a gente vai estudar. Mas eu não tenho ideia antes. E ela muito menos, mas surge. E aquilo que surge faz sentido na nossa vida, faz sentido no nosso cotidiano. É claro que ali tem um processo vincular de mãe e filha que só de sentar junto abre espaço para alguma coisa que já está acontecendo o dia inteiro, né? Então, se a gente está junto, quem propõe alguma coisa não propõe porque tem a expectativa de preencher um espaço, propõe porque parece que está lendo, parece que no inconsciente coletivo se cria alguma coisa e alguém vincula aquilo. Então, é nesse sentido que eu tenho experimentado esses encontros, onde são encontros de espaço para a gente poder decidir na hora o que fazer, quando fazer e se fazer, né? Aí vem a sutil diferença de realmente surgir algo que você sente essa necessidade ou de você ter a ansiedade de ocupar um espaço vazio, com medo desse vazio, né? Então é nesse sentido. Ana, você sabe que eu estava pensando assim no encontro e eu acho que tem uma diferença entre isso que você está falando, é um espaço para criação que a gente não sabe o que vai acontecer, e beleza, eu acho que é bem esse o espírito. Mas, como eu acabei tentando pensar um pouco na organização do evento, a gente nem sei quantas pessoas vão ter, mas se tiver muita gente, eu acho que na organização, na minha cabeça, não funciona assim. Não dá a gente falar assim, não, daí a gente vê o que acontece, daí faz aquela fila de pessoas para comer, 60 pessoas comendo, uma esperando atrás da outra com aquela puta fome. Então, eu penso que existe uma diferença. Nós eu me coloco nessa posição, que estamos recebendo as pessoas que vão lá, tudo que a gente puder fazer para que elas se sintam muito confortáveis, para que a comida fique quente, para que elas não fiquem horas para poder fazer um xixi, para que elas tenham acesso à água de uma maneira sem ter que andar 2 quilômetros, entendeu? Tudo que a gente puder fazer nesse sentido da limpeza é importante ser feito e é um trabalho que exige uma certa constância, né? Limpar os banheiros não dá para assim, quando a coisa da criação e o banheiro todo sujo de cocô. Então, eu estou até me colocando assim para ver se vocês acham que é por aí, porque a minha... Se não for, eu já começo a mudar desde agora, entendeu? Porque a minha ideia é que tem essa diferença, há uma responsabilidade, digamos assim, que não é pesada nem nada, mas é uma responsabilidade em você
deixar as pessoas o mais confortável possível. E isso implica uma certa disciplina, em ter horários para limpar o banheiro, não é assim, ao Deus, quando me der vontade. Não é assim que... O que vocês acham? Então, olha a diferença. Quando a gente começa a pensar quantas pessoas pretendem vir, mesmo porque tem uma inscrição, então a gente fica sabendo, é claro que pode ser que não venha alguém que se inscreveu e venha alguém de última hora, mas a gente tem uma ideia, isso já é um estímulo, isso já faz a gente pensar em alguma coisa. Que é diferente da gente começar a sentir, não, se tiver 100 pessoas, aí vai ser uma bagunça, aí não vai dar conta. Ao contrário, se você sabe que vem 100 pessoas, deixa o seu organismo com o conhecimento do lugar, com o número de pessoas, deixa o seu organismo encontrar um caminho para isso. Então, isso já é uma criação. Quando a gente começa a pensar, conheço o lugar, sei o número de pessoas, pronto, vamos começar a distribuir. Onde vão pôr os carros? Onde vai ter pontos de água? Onde vai ter toda a estrutura para o material para limpar banheiros? Agora, a gente tem que se abrir para se surpreender, porque é muito capaz de que o banheiro nunca esteja sujo, porque todo mundo que usa o banheiro limpa o banheiro. De que nunca tenha louça, porque todo mundo que usa a louça limpa a louça. Então, existe uma certa... existe uma organização concreta com tudo isso, uma preparação, porque é verdade, a gente quer que todo mundo tenha o máximo de... que esteja bem aqui, né? Mas a minha experiência, quando a gente teve aqui um camping, sem nenhuma estrutura, e que choveu muito, e que algumas barracas inundaram, e que muita gente escorregava na lama, e que a última coisa que eu posso dizer é que tinha um bem-estar, né? Foi absolutamente rico, foi necessário. Era aquilo que aconteceu, e a gente conseguiu lidar com aquilo de uma maneira encantadora. Isso não quer dizer que precisa passar por isso, e precisa ser assim, precisa ser no perrengue, para que a gente possa viver coisas que vale a pena viver. Não, dá para ser com muito cuidado, ainda mais que agora é completamente diferente. Agora a gente tem muitas estruturas aqui, né? Mas a gente sabe que se venta muito, se chove muito, a gente está no meio do mato, né? Não tem essa... A gente vai sentir frio e vai sentir molhado, e vai ter que se agasalhar, e, enfim. E vai ter que se cuidar, né? Então, já é... Eu acho que quando você fala, Guida, traz um pouco de uma ideia, num preconceito de que falar em criação é falar, deixa rolar, uma coisa meio hippie, assim, né? Deixa rolar, que tudo... Também eu estou com preconceito do hippie aqui. Uma coisa solta, assim. E não é um grande paradoxo, porque é uma coisa completamente contida. Para dentro dessa contenção, as coisas poderem acontecer. E essas coisas contidas, elas não são limitantes, essa é a diferença. A coisa limitante é assim... as pessoas olha que limitador que é, as pessoas da organização estarem em função, isso é limitante. Ao invés da pessoa da organização estar em criação. Isso é uma contenção. Eu sei que eu estou com um olhar para a organização, eu sei que eu estou com esse foco, com esse cuidado, porque eu me dispus a isso, e é aí que eu vou criar, sabendo de tudo que tem que ser feito. Agora, a maneira que eu vou fazer, as coisas, os imprevistos que vão acontecer, as surpresas boas
que podem aparecer, tudo isso tem que estar aberto, para não ficar num corre, né? Para não ficar com a camiseta da produção e com o peso da produção, ao invés de estar em criação também, né? Então, são coisas diferentes, sutilmente diferentes, contenção e limite, organização e criação dentro dessa organização. Nós somos um ser organizado. O que faz da gente ser humano é a nossa organização autopoética. Nós somos organizados de maneira autopoética, biologicamente, nessa linha da perspectiva do Maturana, e entre outros biólogos, né? Então, como é que define ser humano? Ser humano é um ser organizado em autopoieses. Autopoiese é em autocriação. Então, olha só, é uma organização que se autocria constantemente em relação. Porque, igual a gente vê na vacuidade, na biologia, o princípio é: não existe absolutamente nada na Terra que não esteja em relação. Nada. Nem objeto, nem ser vivo. Tudo que está na Terra está em relação e ninguém ainda provou algo ao contrário. Então, é uma interdependência. Então, qualquer coisa que você vai fazer só pode ser em relação. Aí o Maturana e o Varela queriam decidir como é que a gente pode reconhecer o que é um ser vivo. Ser vivo é aquele que procria, ser vivo, e começou a ver que sempre tinha uma falha, até que eles chegaram nesse conceito. Não, ser vivo é um ser organizado em autopoieses. Então, olha o paradoxo. É organizado, essa é a palavra que eles usam, em autocriação constante em relação, porque não tem outra possibilidade do que estar em relação. Então, essa organização permite a autocriação. Uma organização de um evento permite que ele seja autocriado. E quanto mais essa organização esteja alinhada, ela esteja composta, ela não esteja despedaçada por aí, né? Quanto mais essa organização esteja íntegra, mais espaço para autocriação. E a única possibilidade é em relação. Então, esse ser vivo, o entre, a gente pode pensar o entre como um ser vivo, porque ele é composto por seres vivos, né? Então, ele é uma expressão do ser vivo. Então, a gente reduz nesse nome o entre, porque o entre não existe por si só, né? Ele precisa da relação. Então, esse ser vivo é completamente organizado e quanto mais alinhada essa organização, quanto mais composta, quanto mais íntegra essa organização, mais espaço livre para autocriação, necessariamente em relação. Então, esse paradoxo biológico acho que pode ajudar bastante a gente a saber que uma coisa não elimina a outra, né? Agora, se eu na auto-organização, se eu nessa organização, eu entro na criação, por exemplo, de ter um filho, quando esse filho nasce, eu não sei o que essa organização vai dar, como é que essa organização vai se criar, eu não sei. Não dá para eu olhar o filho e falar, eu vou criar esse filho para ser um doutor, para ser uma pessoa livre, para nunca sofrer. Não existe, né, esse controle da organização. A Cláudia diz assim: ouvir você me veio uma frase que um amigo sempre diz: o improviso é diferente do despreparo. Precisa ir. Um beijo, Cláudia. Então, é isso mesmo. É diferente do despreparo. Então, essas sutilezas, né, de paradoxais que
que precisa estar vivo dentro da gente, né? Remetendo aos filhos, assim, nesse exemplo, né, que essa organização cria um filho e esse filho, você não tem controle sobre ele, me vem essa ideia que as pessoas têm, eu não tenho controle enquanto essa criança não entender, mas quando ela me entender, eu vou ter controle porque eu tenho boas intenções. Então, uma criança pequena, os pais ainda ficam desesperados porque falam assim, é que não dá para conversar, não dá para eu explicar para essa criança ainda o que eu quero que ela entenda, ou por que eu não deixo ela fazer tal coisa. Mas quando ela conseguir entender, aí eu vou ter controle sobre isso. Bom, quem tem filho crescido, ou quem já foi filho como todos nós e cresceu, vê que isso é uma balela enorme. Vai explicar para um adolescente que ele não deveria fazer tal coisa, que ele não pode ficar naquele momento no eletrônico, e vai explicar com toda a sua intenção de melhor crescimento e desenvolvimento para aquele ser. Vai te xingar, vai querer ir embora de casa, vai dizer que você é a pior pessoa do mundo. Como você não tem controle, se você está querendo melhor para a pessoa, e a pessoa entende, né? Ela é capaz de entender o verbo. O que ela não vai entender é que o que ela acha que você não entende é o que você acha que é bom para ela, ela não acha que é bom para ela. Então, talvez o que tem que ficar claro é isso. Na organização não existe controle. A organização ela permite a possibilidade de criação, mas não de controle. E a gente tem que estar aberto para isso. Porque se a gente está na organização e a gente vai com controle, esse controle vai nos escapar e a gente vai se frustrar. Eu acho que esse é o ponto. Então, a Mariana, ela está se organizando para participar do Entre, mas ela não tem controle sobre isso. Mas quanto mais ela cuidar da organização, hoje, para mim, a melhor maneira de se organizar como ser humano é fazer com que a mente conceitual amplie as nossas percepções. Então, a melhor maneira hoje, para mim, que funciona de trabalhar minha organização é através da meditação da vacuidade. A minha organização se potencializa com isso, porque a minha mente conceitual ela se integra com a minha mente dos sentidos, com as mentes dos sentidos. E essa integração amplia essa organização. Agora, eu não tenho controle sobre nada. Por mais organizada que eu esteja, eu continuo não tendo controle sobre nada. Então, eu acho que esse é o abrir mão de algo que não existe e nem sei se um dia vai existir, que é esse controle ilusório, né? É abrir mão do que já não existe, então tá bom. O sofrimento é se apegar a algo que não existe acreditando que existe, né? Então, Guida, eu acho que fica mais claro assim, né? A nossa questão é abrir mão do controle, porém potencializar essa organização da melhor maneira possível. E a potencialização dessa organização, ela inclui a sensibilidade, a capacidade de vínculo, a amplitude das percepções dos sentidos, que a nossa mente conceitual pode integrar. Ontem à noite foi muito lindo ver isso, assim, sentir isso, porque a mente conceitual ela é atuada de uma maneira muito separada. Você tem uma mente conceitual, eu dou lugar a ela, é como se eu pudesse, então, substituir os meus sentidos, né? Agora, trazer a mente conceitual para os sentidos, aonde você sente por inteiro a vacuidade, não
só compreende com a mente conceitual é libertador, né? É por aí, Cuca, a mente conceitual integrando os sentidos? Acho que sim, acho que sim. Mas um aspecto assim que talvez a gente possa pensar é em termos de preparação individual, assim, acho que é ter consideração, né? Consideração pelos outros que estão vindo durante o encontro e antes do encontro. Daí a consideração exclui justificativas, porque assim, eu entendo o que a Guida está falando, que a gente participou de encontros assim de 4.000 pessoas, 5.000 pessoas em espaços reduzidos, todo mundo voluntário, e algumas pessoas elas usavam ensinamentos que na verdade são ensinamentos que você aceita assim provisoriamente, mas elas usavam isso para justificar falhas, tipo assim, a comida tá uma porcaria, é o karma das pessoas, é o karma desse encontro, entendeu? O uso, isso é terrível, terrível, terrível. Na verdade, então, não pode acontecer conosco, porque o nosso ambiente é de consideração, o nosso ambiente é desse acolhimento amoroso, então não pode acontecer isso. Vai estar sempre um grande número de pessoas, sem a gente dizer nada, um grande número de pessoas vai estar atento a isso, se o banheiro está limpo, se o ambiente está bom, se tem alguém chorando, se tem alguém nervoso. Acho que é isso que a gente está cultivando nesses encontros, né? Então, não vai acontecer. Nós vamos estar lá para garantir que não, porque dentro de nós isso está sendo gerado, né? Sim, não tem lugar para justificativa. Mas eu me lembro que uma vez veio um encontro aqui de um grupo. Então, já tinha um grupo aqui de amigos da Bahia, amigos muito queridos, de umas 10 pessoas. Eles estavam aqui. Durante essa estadia deles aqui, veio um grupo de São Paulo para fazer um encontro. E esse grupo de São Paulo, eles queriam cuidar de tudo, da alimentação, das crianças, do próprio encontro. Então, eles chegaram aqui e a comida deles era muito sem graça, era muito sem tempero, era muito sem gosto, era muito insossa, ninguém reclamava, parecia que era comum comer daquela maneira. E eu fiquei atenta àquilo e eu trazia isso para o encontro, porque era óbvio que aquele grupo era insosso, que aquele grupo estava sem tempero, que aquele grupo estava se privando da intensidade da vida. E aí a gente foi mexendo nisso, foi mexendo nesse lugar, né, que para mim a comida estava revelando muito. Então, chegou no último dia do encontro, era um encontro de 3 dias, chegou no almoço, a última refeição desse encontro, esse grupo de amigos da Bahia, eles gentilmente se ofereceram para cuidar da comida. Então, eles viraram para o grupo e falaram, olha, como hoje é o último dia, vocês não querem se dedicar a manhã toda totalmente ao encontro e a gente cuida da comida. E aí eles aceitaram, óbvio. Então a gente passou a manhã inteira fazendo esse trabalho de realmente qual é o medo de se colocar na intensidade, né, que esse grupo tinha, cheio de ideias incríveis, cheio de pessoas intelectuais, inteligentes, mas as coisas estavam empacadas, por isso que eles tinham vindo aqui para resolver isso. E aí a gente foi liberando essas ilusões todas, até que chegou a hora do almoço e aquele banquete de comida de tempero baiano. E aí a gente reconheceu o avanço do trabalho do grupo através de uma comida bem temperada. Fizemos por merecer aquela comida bem temperada. Então, eu acho que quando as coisas acontecem, elas não servem como justificativa, elas servem como sinal para a gente olhar o que é que está acontecendo e não justificar e deixar que a coisa aconteça, mas olhar por quê?
esse tipo de problema na vida, né? Como a Mariana começou a trazer. Não justifica. Justificar é matar, né? Justificar e reclamar é assim, é colocar a coisa sem saída, é paralisar a coisa, né? Quando a gente reclama ou justifica. Mas quando a gente aproveita e vê o que está acontecendo para poder nos remeter à nossa percepção, né? Para poder entrar em movimento e mudança, eu acho que pode ajudar bem. Então, ótimo. Já sabemos, então, que o nosso encontro é um encontro muito organizado, sem controle nenhum. A nossa própria organização vai nos levar aonde a gente alcançar a nossa autocriação em todas as relações e que é um encontro livre de reclamações e justificativa. Porém, tudo que acontecer que é passível de reclamar ou justificar é caminho para a gente trilhar e entrar em contato e viver aquilo e cuidar daquilo e transmutar. Tá, estamos caminhando bem. Como diz o Fábio, daqui a pouco não precisa nem de encontro. Então tá, queridos. Antes da gente encerrar, alguém quer trazer alguma outra coisa? Assim, mesmo assim, uma coisa que me estava a chegar relativamente ao ser espontâneo, a vir que é mais uma coisa de uma expressão ativa da vida, que não é tanto uma necessidade de criar qualquer coisa nova, mas como estar nessa expressão ativa. E até me estava a vir o que a Cuca ontem falou dos elementos, que também está muito ligado a esta coisa da organização do corpo. Esses elementos que se harmonizam em determinada altura e dão felicidade. Também me parece muito próxima a esta ligação que a Ana estava a trazer da autopoiesis, da organização e da criação. Não é? Esta harmonia dos elementos todos em simultâneo. Então, quando há esta harmonia, e há uma harmonia de elementos e pode até ser uma expressão de tristeza, não precisa de ser uma expressão de felicidade para haver uma harmonia de elementos, não é? Mas há uma expressão ativa da vida. Então essa é a espontaneidade, estar nessa expressão ativa em movimento, por assim dizer. Mas seria assim essa... Estava-me a chegar isso, porque era a coisa desta relação do espontâneo não ser uma coisa, cá está, fechada na crença ou fechada no padrão, que de facto é muito isso e eu própria estava a reconhecer essa sensação interna dessa necessidade de ser espontânea a partir desses lugares. Com tudo o que foi dito hoje, estava a reconhecer isso. Então era isso, estava-me a vir isso para dizer. Sim, muito obrigada. Acabou de liberar a espontaneidade da prisão que ela estava. Obrigada, Joana. Muito bom. Então, um lindo outono para todas nós. Boa primavera aí em Portugal. Parabéns para o Nico. Sim, vamos celebrar aqui. Parabéns. Nosso queridão. E então tá, quem tiver esse final de semana aqui na Autonomia, a gente se vê. E depois a gente também compartilha, porque eu acho que vai ser um final de semana de muitas explosões criativas e vai ser muito bom compartilhar com quem não estiver aqui para vocês irem acompanhando esse movimento do Muda, que está gerando outra energia aqui nesse campo, no nosso espaço. Então tá, queridos, um grande beijo.